de hoje, na nossa aula, que é sobre a criação das instâncias, né, no nosso ambiente da Cloud da Oracle. Hoje eu estou já com a tela aqui do ambiente aberto e vim aqui na parte de... Tem um atalho ali, mas eu vou fazer assim pelo menu para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? A gente vai vir em computação, instâncias, e vamos fazer o seguinte, vou criar aqui uma instância, eu vou fazer tudo manualmente, tá? Que é justamente para ter o intuito de quem não tem ainda o conhecimento de cloud, dos conceitos de cloud, de como utilizar de uma maneira fácil, tá? Não vou utilizar agora de cara Terraform, nem nada via script, nem nada automatizado para fazer essa criação justamente por isso, para dar essa introdução para quem não tem a facilidade. Aqui na nossa tela de criação da instância, tem aqui o campo para eu colocar o nome, né? Eu vou dar o nome da minha instância de web SP01. Aqui no nosso compartimento, né, que eu mostrei até na outra aula, vou selecionar o nosso lab SP01. Aqui é a zona de disponibilidade onde eu vou criar a nossa instância. Então a gente tem a zona de disponibilidade e tem as zonas de falha. Isso daí eu vou fazer depois um vídeo explicando exatamente isso, para vocês entenderem como é que funciona essa parte de zona de disponibilidade dentro da Oracle Cloud. Aí a gente tem aqui os tipos de capacidade, que é a capacidade sob demanda, né? Ele vai utilizar os recursos compartilhados de acordo com a demanda que a gente for necessitar. Tem a capacidade preemptiva, né? Que ele utiliza um ambiente compartilhado e essa instância ela pode ser reclamada a qualquer momento. Ela tem um custo bem mais baixo, mas ela pode ser reclamada para utilizar outro recurso dentro da Oracle a qualquer momento, né? Para ambientes de escalabilidade, que você quer manter um baixo custo, ela pode ser usada. E a reserva de capacidade, que você pode selecionar a reserva de acordo com a configuração que você utilizar, né? CPUs e memória. Então você consegue fazer a reserva disso. E tem o host dedicado, que aí você está reservando uma máquina física para você, né? Um host físico dedicado, que é pegar que a gente chama pegar uma lata, né? Um bare metal para hospedar sua aplicação ou para instalar sua aplicação ou banco, seja lá o que for, né? A gente vai utilizar o serviço de capacidade sob demanda, né? Que é justamente para poder obter o Always Free, né? Pelo amor de Deus, não vamos selecionar outras opções aqui, senão ele vai cobrar, e principalmente o host dedicado, ele vai cobrar com muita força o uso desse recurso. Aqui a gente tem que a gente chama os tipos de imagem, né, que são sistemas operacionais. Ele está selecionado com Oracle Linux. O Oracle Linux ele tem uma série de vantagens de já ter um agente dentro da Oracle instalado, ter suporte da Oracle para utilizar. Mas como a gente vai utilizar a arquitetura ARM aqui, o Oracle Linux não vai ter uma série de repositórios que a gente vai precisar utilizar para outras coisas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui do Oracle Linux e vou marcar para o Ubuntu. Aí ele tem aqui as versões 2204, 2004, 1804. Então eu vou selecionar a 2204. Eu selecionei ela. E vou selecionar qual a minha arquitetura. Eu vou mudar ela aqui para Ampere. Vocês veem que aqui ó, ele tem processador AMD, né, o tipo de instância. E eu vou mudar ele para Ampere. Você vai ver que vai aparecer aqui a VM Standard A1 Flex e do lado vai aparecer Always Free Eligible, que ele garante que sempre vai ser gratuito. Eu vou selecionar aqui uma instância com um núcleo e 4 GB de memória. A gente tem a opção nesse ambiente gratuito de utilizar até 8 núcleos de CPU e 24 GB de memória para essa arquitetura Ampere no ambiente Always Free. Então, isso pode ser dividido em máquinas. Então, se você quiser subir 8 máquinas de um núcleo, você pode subir. Se você quiser subir uma de 8 núcleos, pode ser 2 de 4 núcleos e 12 GB de memória, você pode subir. Eu vou selecionar aqui uma de um núcleo. Agora no começo, né? Depois a gente vai utilizar um auto-scaling mais para frente. E aqui eu vou deixar ele com 4 GB de memória. Então ele está dentro do nosso ambiente Always Free. Aqui já mudou. Parte de rede. Vou selecionar a VCN que eu criei, né? Já anteriormente, que é a nossa Lab SP01. Ele vai já definir aqui a VCN da subnet pública. E aqui ele vai já me mostrar para eu gerar as chaves. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó, já vou gerar essas chaves, peraí que eu tenho uma pastinha aqui, já que eu separei. Não sei se eu vou precisar copiar alguma coisa para ela aqui. Eu vou salvar essa chave. Eita, cliquei errado. Vou salvar essa chave aqui. Vou deixar ela numa pastinha que eu coloquei aqui. Então, baixei a chave privada, agora vou baixar a chave pública. Cliquei nela também. Vou jogar aqui já dentro dessa pasta separada. Certo? Aqui, nosso volume de boot, eu não vou fazer nenhuma alteração
ele cria aqui já para esse ambiente de Always Free, ele já põe já uma quantidade mínima, né, de tamanho e de VPU, que é o para você, que são os IOs por segundo, né? Então ele já tem aqui na configuração balanceado que ele está com 24 megas por segundo e 3.000 IOPS. Então eu não vou mudar nada disso aqui, o tamanho de volume menor que você vai ter aqui são 50 gigas, eu vou deixar já tudo como padrão. Isso daqui, se você fosse usar um ambiente pago, você poderia configurar aqui, ó, mudar para High Performance, Ultra High Performance, tudo a gente vai deixar no Balance justamente para poder usar os recursos de Always Free. Então o tamanho mínimo é 50 GB e o máximo 32 TB, a gente vai deixar no mínimo. Vamos usar a encriptação em trânsito e vamos criar ela aqui. Eu poderia já salvar isso como uma stack, que ele já ia definir esse template padrão para eu criar novas máquinas. Não, agora, nesse momento, eu não vou utilizar isso, mas quando a gente for usar o auto-scaling, é importante fazer isso aí para a gente poder criar várias máquinas de uma vez. Aí é que ele está criando, a minha máquina está provisionando o serviço, né? Da criação da máquina, então você vê que está até mudando algumas informações, ele está aqui com a informação de provisionando e aqui o status dela. Está em progresso, foi concluído 15%. Enquanto ele está criando, a gente pode vir aqui e voltar. Ele já aparece endereço IP público, privado, o tipo do shape que está usando, núcleos, memória, zona de disponibilidade, domínio de falha e a data de criação. Então aqui eu já vou criar uma nova instância e vai ser exatamente igual à anterior que eu criei. Então aqui já está com nosso compartimento selecionado. Vou mudar ela aqui para Ubuntu. Vou trocar ele para Ampere. Vou selecionar também um núcleo com 4 GB de memória. Nossa VCN vai ser a mesma, subrede pública. A única coisa que eu vou fazer diferente aqui, para eu poder usar a mesma chave, eu só vou mudar ele aqui para fazer o upload do arquivo público. Então, vou colocar ele. E aí a gente vai poder usar a mesma chave de SSH para poder se conectar nas duas instâncias, né? Então, não vou mudar nada no restante e vou aplicar aqui, vou criar ela. Vou começar a criar e vai provisionar. A essa altura, a outra também já está quase pronta aqui. E ele já está fazendo a criação. Então, a única coisa que eu vou fazer agora é fazer a conexão para vocês verificarem o funcionamento dela, né? Ó, aqui, eu pausei o vídeo só para não ficar todo esse tempo dele provisionando. Aí voltei aqui já com uma das instâncias rodando, né? Então, vocês viram que ela já está funcionando aqui, já está rodando, está com IP, está com tudo certinho. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nela aqui. Antes eu vou fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês como que a gente vai liberar o acesso a ela, tá? Selecionei aqui ela. E aí vocês vão ver que já está criada, tudo bonitinho aqui. Com zona de disponibilidade, domínio de falha, minha VCN, a imagem que eu estou utilizando, subnet pública. Então eu vou clicar aqui na subnet pública. Ele vai me mostrar as informações da minha subrede pública. E aqui a gente tem o nosso Default Security List. E aí dentro dele a gente tem o que já está liberado. Ele ficou aqui liberado para uma que eu já tinha criado. Vou só exemplificar para vocês a regra que eu adicionei aqui. Ele vem padrão criado, o ICMP com o código 3 para minha subrede interna, a principal, né? A minha VCN. Ele tem os tipos 3 e 4 para o mundo e eu criei aqui uma para o meu IP, liberando para todos os códigos, que é exatamente para poder fazer o ping nela. E aqui eu tenho também a porta 22 liberado para ela. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o IP dela, vou voltar nela aqui novamente. Vocês estão vendo, eu estou utilizando o Windows, estou utilizando todos os recursos do Windows, que é justamente para pegar, para poder dar oportunidade a quem não tem conhecimento, poder aplicar isso de uma maneira fácil, tá? Copiei o IP, vou dar um ping nele aqui, e ele já está respondendo com o nosso ping, certo? Então, se eu vier aqui na nossa security list, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma restrição aqui, para que a origem do meu IP na porta 22 seja somente para o meu IP. Depois, quando a gente criar uma aula aqui de VCN, eu vou ensinar vocês o porquê do barra 32 aqui, para quem ainda não conhece, tá? Então aqui, como é somente o IP que eu vou utilizar, não vai ser a rede toda, eu vou colocar esse barra 32 no final aqui. Então, a minha origem vai ser somente para o meu IP poder se conectar na minha porta 22. Meu ping já está funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, puxar aqui só para vocês verem. Eu já estou na minha pasta que tem minhas chaves públicas aqui, né? Eu vou vir aqui e vou abrir um PowerShell, um prompt de comando mesmo, para ficar bem fácil, para não ter que ficar instalando uma série de recursos aí para quem não tem conhecimento. Então, o que eu vou fazer? Quando a gente vai se conectar na nossa máquina,
quando a gente está utilizando máquinas Linux, ele tem já uma configuração específica para a gente usar, certo? Ah, gente, tem uma outra coisa aqui que eu fiz aqui, peraí, que eu marquei o IP errado. O IP que eu quero liberar a conexão da SSH não é da própria instância, é o meu aqui da rede, né? Então eu vou alterar ele aqui e a gente já vai poder se conectar. Eu vou dar um SSH-i e o nome do arquivo da minha chave do SSH. Em seguida, deixa eu colocar aqui só para... Vou colocar o usuário que é o OPC, que é a Oracle usa, né, para se conectar às instâncias Linux. Aqui ele vai pedir as permissões, eu vou dar um yes, e ele vai se conectar. Opa, como eu estou usando o Ubuntu, até já fica aqui o aviso. Quando a gente está usando instâncias que são Oracle Linux, o usuário que a gente vai se conectar é o OPC. No caso aqui, a gente precisa mudar ela para Ubuntu, porque é a distribuição que a gente está usando no momento. Pronto, já logamos na nossa instância aqui e já estamos no ar. Então, já está funcionando a nossa instância, já logamos aqui. Vocês podem ver que está aqui o usuário Ubuntu e o meu host aqui, o WebSP01. Então já está funcionando, já logamos, já está no ar. Então vamos agora fazer um teste com uma segunda máquina. Vou voltar aqui nas instâncias e a segunda máquina também já está pronta, né? No mesmo shape da anterior. Vou vir aqui, vou aproveitar até o comando novamente. Só vou trocar o IP e vou me conectar nela. Ah, Marcelo, mas nessa aí você não precisou configurar firewall nem nada, não precisou liberar as portas? Claro que não. Por quê? Ela está usando a mesma subnet pública aqui. E se eu entrar na subnet, a minha security list é a mesma. Então, a minha security list já está definindo para as duas máquinas que está dentro da minha VCN, que a porta 22 e o ping vai estar liberado para o meu IP. Então, já permite eu conectar. Então, se eu criar 1000 instâncias aqui, vou me conectar utilizando essas regras que já estão definidas dentro da minha security list. Então, aqui já estou conectado. Ubuntu, host web SP02, também já funcionou e deu certo, tá? Agora, a partir daqui, a gente vai começar a configurar os nossos serviços, né? Habilitar load balance para a gente poder ter uma configuração, criar na parte já de storage, criar um bloco volume, um bucket depois também, para a gente poder armazenar os nossos arquivos da aplicação que a gente for rodar e poder utilizar o load balance, né, para poder hospedar a nossa aplicação. Aí a gente vai fazer os testes na prática, desligando uma máquina, depois ligando novamente, ligando a outra e ver o funcionamento do load balance e depois já ficar pronto para a gente utilizar o auto-scaling lá na frente. Beleza? Valeu, pessoal.